ganho R$ 18.333,33 como CLT aos 24 anos. Me surpreendi aqui com esse título, não cheguei a assistir ainda, nossa produção separou para acompanhar com vocês, canal do Yuji, como é que é? Ganeco. Vamos ver aí o relato dele, ganhando R$ 18 mil como CLT. E eu acredito, vendo o setupzinho atrás, vendo aí 2 monitores, que eu acredito Mesinha, que seja... essa mesinha aqui é aquela que sobe e desce. Eu acredito que seja programador, hein? Eu acredito que seja programador pra estar ganhando esse salário aí aos 24 anos. Exato, e dá pra ver que ele gosta de Pokémon, tá aqui com uma Squirtle e um Pikachu aqui atrás, hein? Aí, ó, até você comprou, né, seu Pokémon, né, Cadê? Matheus? Pega minha cartinha, eu comprei Aí. lá, PSA 10 eu comprei. Comprei lá no Japão. E eu não coleciono esse tipo de carta, eu comprei somente uma pra guardar. Porque hoje em dia eu não sou contra coleções, mas eu não gosto de colecionar nada. Quero ficar gastando muito dinheiro nessas coleções. Aqui, ó, comprei essa carta do Bulbasaur aqui, ó. PSA 10, das antigas. Vamos ver como é que foi a evolução aí. Como CLT no padrão comum, eu cheguei no salário de R$ 18 mil aos 24 anos de idade. E hoje eu vou abrir pra vocês totalmente aí a minha carteira de trabalho. Vou mostrar todos os meus E é contratos. carteira de trabalho mesmo. E é assim que funciona? Porque não tem carteira de trabalho. Eu também não tenho, nunca tive. Mas dá pra ver aqui não, realmente, ó. Revolut, iFood, Boticário, já deu pra ver tudo já. C6 Bank. E dá pra ver todos os salários também, ó. Ele começou ganhando já 7 mil, 2020, 7 mil. Se ele tem 23 anos hoje, ele tinha 18. É. Já ganhando 7, depois foi pra 11 lá no Boticário. iFood ganhou 13 mil. Revolut, 18 mil reais. Aí em 2025 ainda vamos ver, né? Já teve spoiler total. Nesses 7 anos de experiência trabalhando para outras empresas. Vou mostrar todas as datas e as evoluções salariais que eu tive e como eu fiz para conseguir tudo isso. Bom, na verdade faz um mês que eu me demiti, mas isso não vem ao caso. Mas se você ficar até o final do vídeo, eu vou falar mais sobre isso e também vou te contar como que eu fiz para conseguir todos esses aumentos salariais e essas boas oportunidades da minha carreira. Bom, então aqui tá a minha carteira de trabalho para vocês. Eu realmente tô mostrando aqui a tela do meu computador, tô gravando aqui a minha carteira de trabalho online, mas como vocês podem ver, eu censurei algumas informações aqui, obviamente, que eu não vou ficar mostrando. Lá no inspecionar elemento, ó. O cara é programador, aí fica facinho, né? Que eu pensei, hoje tá foi na edição. Você não é programador e sabe fazer isso também? É, mas pra ele é mais fácil ainda. Que quando eu vou inspecionar, eu tenho que ficar procurando lá. Ele deve ir mais rápido. Meu documento, essas coisas, nem algumas informações das empresas, mas tá aqui pra vocês, eu vou mostrar tudo pra vocês como foi a minha evolução. Então, como vocês podem ver, 18, patrão paga 30. É, realmente, né? Às vezes até mais, dependendo. Passei por 4 contratos de trabalho até hoje. O primeiro deles foi no C6 Bank, depois no Boticário, depois no iFood e depois na Revolut, que é uma empresa, é a maior fintech da Europa. Então aqui ele mostra o meu cargo, né, que eu passei. Como vocês podem ver, eu sempre fui aqui engenheiro de software, né, só que são vários nomes diferentes para a mesma coisa que é ser Não tinha muitas dúvidas sobre isso mesmo, não tinha muitas dúvidas. Programador, basicamente. Então, aqui o meu cargo mais antigo está como Senior Tech Analyst, né? Analista de tecnologia sênior, mas é porque o meu último cargo nessa empresa foi esse Senior Tech Analyst, né? Mas o meu primeiro cargo foi outro e vocês já vão ver. E como vocês podem ver, o meu salário subiu bastante e bem rápido, né? Aqui logo no meu primeiro emprego tá 7 mil reais, mas tá errado, né? Isso aqui é o último salário ou a média, alguma coisa assim. Mas então, para vocês entenderem isso, vamos ver os detalhes de cada posição. Então, começando pela minha posição aqui no C6 Bank. Então, aqui tem todas as informações do meu contrato com o C6 Bank, todas as datas do que aconteceu. Caramba, então, como vocês podem ver, completo assim na carteira de trabalho, tinha tudo isso. Fui admitido, né? Fui contratado no dia 6/7 de 2020. E por quê, né? Normalmente eu falo aqui nesse canal que eu comecei a trabalhar no início de 2019, mas isso foi porque no início de 2019 eu estava começando meu estágio nessa mesma empresa que é o C6 Bank. Mas o estágio não fica registrado na carteira de trabalho, então eu não tenho essas informações aqui, infelizmente. Mas, pra quem quer saber, o meu estágio, eu tinha um salário de 2 mil reais e eu era estagiário de análise de dados. E bom, pra estágio, será que tá bom? Acho que tá bom, né? Também tem achei. Colega nosso que é estagiário que fala que não ganha salário direito, ganha 300 reais de custo. É verdade, né? Mas aí depois de um ano e meio do estágio era veterinária, né? É, aí tem que ver qual é a situação de cada profissão hoje em dia, Sim, né? Eu como estagiário, ganhando 2 mil reais de salário, mais benefícios, então eu ganhava mais uns R$1.000 de VR. Aqui tem gente perguntando, será que ele não deu uma inspecionada nos valores também, não? Eu acredito fortemente que se ele fizesse isso, mostrando qual empresa ele trabalhou, qual cargo ele tem, e ainda mais com a visibilidade, acho que esse vídeo tem 200. Quantas visualizações tem esse vídeo? 400 mil visualizações é que alguém estaria desmentindo depois. É, daria problema. E eu sempre prefiro acreditar na honestidade das pessoas. Até que me provem o contrário. Tinha um monte de coisa. Então era bem premium, né, o meu estágio. Então foi bem legal essa oportunidade que eu tive. Eu consegui essa oportunidade através de uma parceria da faculdade que eu fazia. Então foi bem legal isso. Mas aí em 2020, no meio do ano, eu fui efetivado e me tornei analista júnior de dados, como vocês podem ver aqui. E com isso, meu salário foi de R$2.000 para R$4.087 E até agora,
com relação à posição que ele tinha. E o salário acho que tá ok, que nem foi pra analista júnior, 4 mil por mês. Tá acho que ok. é possível mesmo, né? Mês. Bom, e aí do meio de 2020, eu continuei aqui como analista júnior de dados. Aqui já era começo de 2021, o meu salário subiu um pouco por causa de reajuste, né? Foi para 4.100. E aqui no mês de maio, eu finalmente não, né? Foi bem rápido. Eu fui promovido para analista pleno de dados. Então, aí eu já era pleno só com mais ou menos um ano aí de carreira, alguma coisa assim, menos, né? Alguns meses. E como pleno, lá em 2021, meu salário tava como R$6.000 por mês. E logo ele foi reajustado aqui para 6.600. A bosta é que ele tirou férias, ó. Aí, Ou fui promovido, não sei, não lembro pra falar a verdade. E como que eu subi tão rápido aqui, né, de estagiário pra júnior pra pleno? Bom, eu era bem proativo aqui, eu era aquele maluco que trabalhava muito mesmo aqui nessa empresa. Então eu lembro que eu trabalhava escondido, quando não podia, né, porque estagiário só pode trabalhar 6 horas por dia, né? Mas eu trabalhava aí, ficava tentando, em casa, né, ficava tentando pensar nas coisas, adiantar as coisas na folha de papel, assim, o que dava eu ficava tentando adiantar pra entregar cada vez mais, né? Estagiário é maldito, né? Fica tentando trabalhar muito, e aí depois o sênior, eu não sei se todo estagiário é assim, não. Ele tá falando que é ele, né? Mas dá pra ver que ele plantou, ele colheu, então ele Sim. queria trabalhar mais e conseguiu crescer rapidamente, né? Sim. Então tá certo. o pleno lá cansadão tem que ficar aguentando o estagiário que é super motivado, né? Mas aí isso resultou em uma carreira rápida pra mim, né? Então eu lembro que até na época que eu era estagiário ainda, eu recebi um reconhecimento da empresa. Então até vou mostrar aqui pra vocês. Então na época que eu era estagiário, eu até recebi aqui esse reconhecimento aqui da minha empresa. Eu fui o funcionário de destaque da minha equipe e isso não era só entre os estagiários, né? Entre qualquer pessoa da equipe lá, minha equipe inteira de dados na época, eu fui reconhecido como um funcionário de destaque, né? Então é por isso que eu consegui crescer Calma lá, tão volta no rápido. post ali. Parecia que ele tava bem feliz mesmo com esse reconhecimento. Que venha 2020. Aí, ó, obrigado que vem 2020. Observação, juro que tá escrito Lucas no cartão, não Luan. Aproveito esse momento para agradecer muito a toda a equipe de dados e todos que tiveram algum contato comigo esse ano. O cara foi lá, postou o LinkedIn dele, felizão. Tá certo. Funcionário de 2022, eu já estava recebendo 7, por isso que eu consegui crescer tão rápido aqui na minha carreira, no início da minha carreira. E logo mais aqui em 2022, eu já estava recebendo R$7.000 por mês. Tirei algumas férias aí remuneradas bem gostosas, né? E tirou o mês inteiro aqui, ó. Que no outro, tava aparecendo menos ainda, nesse outro aqui. Cadê? As férias aqui, ó. Ah, não, essa aqui foi bastante, né? Nessa aqui, ó, dia 20/9 até 24/9, aqui foi pouquinho. Aí foi. Foi pouquinho. Aí depois aqui foi fériasinha de um mês aqui, né? Por mês. Tirei algumas férias aí remuneradas bem gostosas, né? CLT, né? E o meu salário foi para 7.600 aqui na época que estava indo para o final do meu contrato. E aqui o meu cargo já era Senior Tech Analyst, mas eu não era sênior, tá? Isso aqui era só o nome que tinha lá dentro da empresa, mas isso aqui era um cargo de pleno, na verdade. Era um quase sênior, né? Mas eu tinha bem pouco tempo de experiência, né? E já estavam me chamando de sênior aí, mais ou menos, né? Isso aí é bem legal, bem difícil de você lidar também, porque eu tinha bastante insegurança nessa época, mesmo tendo um cargo bom aí, tendo bastante responsabilidade, fazendo bastante coisa na empresa. E aí, o que aconteceu, né? 6/2/2023, se você pesquisar no Google aí, talvez apareça essa informação, não sei dizer, mas esse dia aí teve um layoff, uma demissão em massa do C6 Bank e, obviamente, como vocês podem ver aqui, eu saí nesse layoff. Até porque o C6 é um banco que hoje ainda dá prejuízo. O JP Morgan foi comprando uma fatia cada vez maior do C6, aí eles vão recalculando a rota no meio do caminho, né? E aí teve o layoff aí, demissão basicamente de várias pessoas ao mesmo tempo. O cara foi cortado. Foi da empresa. Bom, essa demissão foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo na minha vida profissional, porque, primeira coisa, eu ganhei uma bolada de dinheiro aí de uma vez, né, por causa da rescisão e das multas contratuais que eu recebi. E as pessoas vêm com uma bolada, mas a realidade é que a empresa já conta como se fosse um custo. Sim. Só que aí vai pra fundo de garantia, que aí depois ele vai lá, consegue resgatar, mas na minha visão o melhor seria se pudesse ir direto pro bolso do funcionário de vez. Sim, com certeza. E depois disso, logo na mesma semana aí que eu fui demitido, eu já consegui outro emprego através de indicações de um rapaz que trabalhava comigo aqui no C6 Bank. E aí eu fui contratado aqui nessa empresa, que foi o Grupo Boticário. E quando eu fui contratado aqui, eu entrei como Developer 3 aqui, que é o cargo lá, E pra vocês verem, né, lá o dentro. cara Mas não ficou desempregado nenhuma semana por conta da indicação. É. E tem gente que vai lá, já vi diversas pessoas falando, não, que esse negócio de indicação é um absurdo, como assim? Alguém indica e o cara vai lá, tá trabalhando. Entenda o seguinte, que em relação à indicação, só vai ter uma indicação de uma pessoa que vai entrar na empresa se for uma pessoa competente, porque se não for uma pessoa competente, ela vai embora. E outra, não, volta um pouco atrás. Por exemplo, você tem aí a Deny Capital, tem um consultor que tá se destacando, ele vai lá e indica outro consultor. Se ele indicar um consultor ruim, vai pegar mal pra ele. Vai pegar mal. Ele vai ter que indicar alguém que seja bom. Sim, senão vai ficar ruim pra quem indicou mesmo. Exato, esse que é o principal.
Isso significa que eu era sênior, então finalmente eu tinha oficialmente o cargo de sênior. E só voltando aqui para vocês verem, essa aqui foi a minha evolução salarial aqui do C6 Bank, né? Comecei aqui em Então, a 4 própria mil, fui carteira pra de 6 trabalho mil, aparece evolução subi pra 7 salarial, mil tem e tudo, acabou né? aqui quase no 8 mil, né? E aí quando eu entrei no Grupo Boticário, eu entrei já com um salário de 10 mil reais por mês. Então eu recebi um aumento de 2 mil reais na minha demissão, além de todas as multas contratuais, que é uma bolada. Eu recebi aí, vou falar pra vocês, recebi uns... não lembro, na verdade, uns 40, 50 mil reais tudo de uma vez. E aí teve aqui uns ajustes de salário logo perto do início do contrato. Tirei as minhas férias, tive um aumento pra 11 mil reais. O pessoal teve uma chamada lá no final do... Calma lá, rapidinho, o cara entrou em março e em julho já tava tirando férias? Mas calma lá, foi falaram- dia 29/7 até dia 8/8. Você tá indo bem, né? Tá performando bem, vamos te dar um aumento. E o meu salário subiu pra 11 mil reais, aí fiquei bem feliz. Bom, eu esqueci de falar antes, mas aqui no C6 Bank eu trabalhava na área de investimentos, então, isso quando eu era aqui desenvolvedor, né? Senior Tech Analyst, Tech Engineer. Eu trabalhava na área de investimentos, então eu criava aí, programava mesmo os gráficos de investimentos, de aplicações que você fazia lá no aplicativo do banco. Se aquilo ali tava funcionando, é minha culpa. Se não tava funcionando lá no aplicativo do C6 Bank os investimentos, também era minha culpa, beleza? Ah, tá. Eu pensei Então foi que ia uma área- falar. Se tá funcionando é minha culpa. Se não é a culpa do estagiário, é a culpa de outra pessoa. Mas não, o cara foi lá e falou, se tá funcionando é minha, mas também se não tá, é minha também. que eu gostei bastante de trabalhar, e eu também trabalhava com uma equipe muito boa e muito legal, porque a gente criava muitos serviços do zero, já que o banco estava aí no seu início da sua existência, né? Porque eu entrei no C6 Bank, o banco ainda nem existia, né? Nem se chamava C6 Bank direito. Então eu pude criar bastante serviços do zero aqui. Foi bem legal essa experiência que eu tive no C6 Bank. Eu tenho bastante gratidão, tanto ao trabalho que eu tive aqui, as coisas que eu trabalhei e a equipe que eu tive. Já aqui no Grupo Boticário foi uma estadia um pouco mais rápida do que o C6 Bank. Eu fiquei de 2023 a final de 2024, então eu fiquei mais ou menos aí 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Mas aqui no Grupo Boticário também eu tive uma equipe muito legal, cara, que eu tenho muito carinho até hoje. E o meu trabalho no Grupo Boticário também era muito legal, cara. Foi uma empresa bem gostosa de trabalhar. Eles tinham políticas de bem-estar do funcionário bem legais, por exemplo. Eu lembro que quando você tem um filho, né, e você tem aquele auxílio, ficar um tempo sem trabalhar, mais remunerado, era bem longo, então era bem legal, e tanto para homem quanto para mulher. E você teve filho? O Grupo Nesse tempo? Acho que provavelmente não, né? Mas tá certo, às vezes ele achou legal que o colega teve, né? Que conseguiu ficar tranquilo. Boticário foi um bom lugar que eu trabalhei. E bom, aqui no Grupo Boticário, meu tempo todo eu era sênior, eu tava indo atrás de uma promoção para especialista nessa época, eu já tava querendo bastante chegar nisso. E aqui nessa empresa eu trabalhava na área de logística de entrega de pedidos. Então, ainda era programador, eu era desenvolvedor back-end, mas eu trabalhava, não era mais na área de investimentos como era no C6 Bank, aqui era logística de pedidos. Então, quando tinha entregas aí no Brasil, o meu time O cara foi aprendendo bastante coisa, né? Foi pra logística, foi pra investimento. Sim. cuidava de fazer isso funcionar. E agora eu vou falar uma coisa bem interessante que aconteceu comigo nessa época. Aqui, quando eu estava trabalhando no Grupo Boticário, eu já estava aí como sênior, já estava buscando minha posição como especialista e eu estava me sentindo bem pronto para chegar para um próximo nível. E qual era esse próximo nível? Eu queria conseguir um emprego no exterior, né? Ganhar em dólar, que é uma coisa que muita gente busca quando você trabalha como Aí, quando o cara programador. ganha em E aí dólar, o que eu por fiz? exemplo, ele tava ganhando 11 mil reais. Se ele passa a ganhar 2 mil e poucos dólares, já é isso. né? E que é 2 mil e poucos dólares lá pra fora, né? Não é nada. E ainda mais quando você ganha em dólar e gasta em real. Aí é gostoso. Que, por mesmo. exemplo, que o atendente no McDonald's ganha 2 mil dólares por mês. Só que ele gasta em dólar também é difícil, né? Ele tem que estar morando nos Estados Unidos pra ser atendente do McDonald's. No caso do Lucas. É Lucas? Deixa eu ver aqui. Yudi. Ele pode, obviamente, que acho que eu não sei se esse trabalho era home office mas também. apareceu lá na cartinha que era Lucas. Não tá errado também. Acho que é Lucas Yudi. É verdade, Apareceu né? e Eu o não tava Lucas, errado né? não, aí ó, eu não tava errado não, mas enfim. Aí ele mora no Brasil e trabalha lá pra fora no home office, né? Nessa época, eu comecei a comprar um monte de curso, comecei a fazer mentorias, comecei a estudar por vídeo no YouTube, comecei a entender o que eu precisava fazer para conseguir um emprego melhor, para conseguir esse emprego no exterior ganhando em dólar. E aí a minha meta era conseguir um emprego ganhando 30 mil reais, né? Isso que eu queria conseguir, por exemplo, no ano de 2025. Então, no C6 Bank foi uma empresa que eu entrei através da indicação da faculdade. No Grupo Boticário eu entrei através da indicação de um amigo meu que trabalhou junto comigo, não um colega. Agora, para minha próxima colocação, né, meu próximo emprego, eu queria muito conseguir uma empresa que realmente, sabe, pagasse um salário bom e que eu desejasse muito trabalhar nela. Então, para isso, eu saí comprando curso, estudando bastante. Então, nessa época, minha cabeça mudou muito, minha visão sobre entrevistas de emprego ficou muito mais madura. E se você sente que você está nessa etapa também, que você quer conseguir correr atrás de um emprego muito melhor, eu tenho uma indicação para fazer, que é o Roadmap para o seu próximo emprego, que é um curso do Augusto Galego, que é um grande amigo aqui do canal e é um grande, cara, youtuber aí da área de programação. Então, com certeza, na minha opinião, pra quem quer o Augusto ver Galego, aí, dá uma com olhada sinceridade, no insert dele. É.
Tá no primeiro link da descrição, cliquem aí para terem uma ideia de como é o curso e decidirem se faz sentido para você. E esse aqui foi o meu salário dentro do Boticário, então ele começou como 10 mil, ele não chegou a subir tanto, né, foi aqui para 11.500, foi o máximo que eu consegui até eu pedir a minha demissão. E aí quando eu apliquei tudo isso que eu tava aprendendo, eu consegui uma entrevista pro iFood. Então eu tava trabalhando pro iFood aqui a partir de novembro de 2024, foi quando eu fui empregado, e vocês até acompanharam eu trabalhando pro iFood nesse canal aqui, meus primeiros vídeos eu tô trabalhando pro iFood. Então o meu cargo era Software Engineer L13, acho que é isso, e esse era o cargo também de sênior aí dentro da iFood, então foi uma época muito boa que eu tava trabalhando, e o meu salário tava como 13.700, então foi mais um aumento legal aí que eu tive trocando de uma empresa para outra. No iFood eu trabalhava também na área de logística de pedidos, então era a mesma área de atuação que eu fazia lá no Grupo Boticário, então isso valeu bastante também para eu ser empregado aqui. Mas nessa época, eu vou ser sincero para vocês, nessa época eu já tava cansando um pouco de programação, mas tem vários ciclos e épocas na nossa carreira, né? E sendo sincero, nessa época aqui eu tava um pouco desanimado, e às vezes eu sentia que eu não produzia tudo que eu queria produzir. Mas mesmo assim eu segui bem firme aí na minha busca do meu trabalho pro exterior. E aí depois de alguns meses aqui trabalhando pro iFood, né, em março de 2025, foi quando eu pedi demissão de novo, agora me demitindo do iFood. Eu saí também, de uma equipe muito legal que eu gostei muito de trabalhar junto. E eu fui finalmente pra É bom que o camarada, aí não tem como saber se é isso ou não, que ele mantém boas relações, que ele gostou sempre, que tá bacana, gostava da equipe. Mesmo que às vezes não era tudo isso aí, ele não gostava tanto, ele vai lá e fala que gostou pra manter a relação mesmo. Manter uma boa relação, realmente, né? Revolut, que é a empresa do exterior aí da Europa. A Revolut me contratou, como vocês podem ver, como CLT, então na prática, na verdade... E que quando é uma empresa de fora, se ela não tem sede aqui no Brasil, não tem representação, ela vai contratar com um contrato PJ. de PJ de fora mesmo, né, Sim. muitas vezes. Na verdade, a pessoa que tá aqui, ela vai ter que ter um contrato PJ pra receber, né? Sim. Porém, a Revolut, acho que tá no Brasil também, que eu vi fazendo publicidade com alguns influenciadores, que lá na Europa, realmente, ela é muito grande. É, exato. É como se fosse o Nubank da Europa. É a maior fintech lá da Europa. Eu estava trabalhando para o Brasil, mas é uma empresa baseada na Europa, então os salários são de nível europeu, né? Ou quase isso, pelo menos. Porque o que aconteceu? Eu entrei na Revolut como júnior, como vocês podem ver aqui, engenheiro de software júnior, então eu era sênior já há alguns anos, mas eu entrei com esse cargo bem mais baixo, mas com um salário bem mais alto, ganhando 18 mil reais por mês. Provavelmente sênior nessa Revolut, ele ia estar ganhando os 30 mil que ele tinha colocado como objetivo. Até mais, às vezes. Até mais, é. E aqui é o salário do título do vídeo aí, né? Como eu finalmente consegui chegar nesse salário aqui, que é bem alto para a maioria das pessoas, mas eu tava como desenvolvedor júnior, o que dava bastante capacidade de eu ser promovido na empresa e pegar salários bem maiores. Por quê? Quando eu tava fazendo a entrevista de emprego para essa empresa, eu tava fazendo pro cargo de pleno, na verdade, e para esse cargo de pleno, o meu salário era de 27 mil reais que eles estavam me oferecendo. E aí, trabalhando aqui pra Revolut, eu finalmente realizei o meu sonho, que Aí cortou, era 27 mil e teve um corte no meio ali. Quem que deu no meio? Quem que deu? Que não virou pleno e virou júnior. trabalhar para uma empresa do exterior, nesse caso aqui para a Europa. Bom, aqui na Revolut eu trabalhava com um sistema muito mais crítico do que os outros que eu trabalhei. Aqui eu trabalhava com sistemas de transações, então fazia transações financeiras mesmo, o que se parar de funcionar, né, se tiver algum incidente aí de madrugada, é o fim do mundo, né, a gente tem que resolver, não tem jeito. Mas aí o que aconteceu um pouco aqui, né, nessa época que eu já tinha meu canal no YouTube, eu tava mostrando tudo para vocês, eu tava bem feliz que eu tinha realizado esse sonho de trabalhar para o exterior, mas fazia um tempo que eu tava um pouco desanimado com os meus empregos aqui como programador. Eu também atingi esse objetivo que eu queria tanto, que era trabalhar para o exterior, e aí eu senti de novo que bateu um pouco de desânimo, tava tendo algumas dificuldades no trabalho, e aí aqui, ó, em mês 9 desse ano, né, faz pouquinho tempo, eu me demiti de novo. Então a terceira empresa aí que eu me demito. Engraçado que as 3 empresas que eu me demiti, eu tava ganhando mais de 10 mil reais, né, e sendo jovem, então eu larguei vários empregos bons aí na minha vida. Mas é isso, eu acho que a gente tem que correr riscos mesmo. Todos esses momentos que eu me demiti, eu nunca me arrependi depois. Até essa última demissão, até agora eu não me arrependi nem um pouco. Hoje em dia eu tô me dedicando bastante aqui a esse canal do YouTube, tô criando ainda foi outros pra ser canais criador no de conteúdo. YouTube, tô vendo aí várias formas de empreendimento, eu testei aí, corri atrás de freelance, de propostas com outras empresas dentro do ramo de programação, de tecnologia, tô experimentando várias coisas diferentes, tô vendo que dá pra fazer dinheiro de várias formas nessa vida. Até no meu último vídeo eu expliquei como que eu consigo fazer 24 mil reais por mês com esse canal do YouTube. Então pra você aí que tá na sua carreira CLT, tá com medo de tomar o seu próximo passo aí na sua vida, não tenha medo, arrisque, faça as coisas que depois você não vai se arrepender e você com certeza aí vai sair dessa com ótimos aprendizados, seja aí testando coisas muito diferentes, seja você dando só o seu próximo passo na sua carreira. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa... Mas uma coisa que dá pra ver, que por exemplo, acredito fortemente que quando ele largou esse emprego último de 18 mil reais, ele já estava com o seu canal engatilhado, já estava gerando renda com isso. Ele não chegou, não, vou largar isso aqui e vou ver o que dá, né, Matheus? Tanto que ele falou, né, que tava trabalhando no iFood, já tinha o canal, depois foi aí pro Revolut, já tinha o canal também. Então tem até vídeo aqui em cima dos recomendados que me apareceu, ó. Ganho 24 mil reais, 24 mil no mês com
no YouTube com 9 meses de canal. E vamos ver o que a galera comentou aqui embaixo, ó. Não importa o que você faça, sempre terá um asiático melhor que você. Mas sendo sincero, eu vejo sim que existem asiáticos muito bons, mas eu particularmente conheço muito asiático vagabundo. E burro também, vamos ser sinceros, e burro também. E outra também, eu e o Matheus somos mestiços, né? Então nossa mãe... Não, tem que voltar mais atrás ainda. Nossa bisavó, por Nasceu parte no de mãe, Japão. nasceu no Japão. Ela fugiu do Japão porque não queria casar com o camarada lá, veio pro Brasil. Teve a nossa avó no Brasil. No Brasil com outro japonês, então tudo japonês E nosso ainda. avô também nasceu no Brasil. Exato, nosso avô também nasceu no Brasil, mas também a descendência de japonês. Sim. Então foi um japonês com uma japonesa, que são os nossos avós, que era a nossa mãe. Só que a nossa mãe se relacionou com um brasileiro, então a gente é Mestiço. meio a meio. Meio a meio. É isso aí. E eu já sofri preconceito por ser mestiço ainda. Quando eu tava fazendo o Enem, no ano de 2017, teve um camarada que olhou pra minha cara e falou, antes de começar a prova, mata o japonês que ele vai roubar a nossa vaga. Mal sabia que eu não tava sabendo muita coisa lá também, não. Mas sabia mais que ele mesmo, que aquele cara parecia ser muito burro também. Vou ser sincero, despreparado. O mano fez speedrun de trabalho na pandemia. Ponto de aprendizado, esse vídeo me fez enxergar o quanto sou medíocre, o quanto estou relaxado ou obrigado, ensinou mais do que muitos cursos que um dia eu comprei. Tá aí, a galera gostou do vídeo. Também achei bacana aí. Um abraço pro Yudi, Lucas Yudi, eu acho que né? Que é Lucas. Acho que é Lucas Yudi. Depois talvez a gente veja o outro aí. E bacana aí, acho que eu até segui ele no Instagram depois que eu tinha visto aí o começo desse vídeo aí, eu tinha assistido uma parte. E bacana de ver que não tem somente jovens da geração Z que não querem saber de nada também, né? Que o cara falou, não, que eu gostava de trabalhar, trabalhei escondido. Trabalhou Se você escondido. quer construir alguma coisa, você tem que trabalhar mais que os outros mesmo e faz parte do processo. E se for CLT, vai ter que trabalhar escondido, porque a empresa não deixa. Realmente. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.